Acho que o maior desafio é acreditar que é possível. Por isso que eu tenho falado tanto aos quatro ventos que é possível. Se eu conseguir fazer uma carreira, tendo uma família, tendo filhos, é possível. Começa mais uma entrevista do Ela S.A., hoje com Rosana Passos de Pádua, executiva com longa trajetória na área de finanças, que assumiu há cerca de 2 anos a diretoria de auditoria interna, risco, compliance e recursos humanos da CSN. É membro também do IBEF Mulher, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, e membro do Conselho Administrativo de 5 empresas. Rosana, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu comecei com um breve resumo da sua carreira executiva, você tem 30 anos de carreira. Eu queria que você iniciasse contando como que foi essa trajetória. Imagino que principalmente nos primeiros anos de carreira, o predomínio era bem marcante masculino. Como foi crescer nesse ambiente? Bom, imagina, eu comecei minha carreira nos comecinho dos anos 80, né? Comecei trabalhando em banco e, de verdade, na época era, sei lá, 80-20, né? E na maior parte dos ambientes, 80-20 eu estou dizendo da base. Quando você subia isso para a liderança, raramente você via uma líder mulher, né? Quando eu fui promovida pela primeira vez para uma posição de gerência, foi muito interessante, porque os fóruns onde eu frequentava eram exclusivamente frequentados por homens. E era muito engraçado que às vezes eu ligava para os bancos para marcar uma reunião, um relacionamento, tínhamos que fazer uma operação financeira, e frequentemente a secretária dos executivos de banco pediam para que eu passasse o gerente financeiro, achando que eu era secretária. Eu convivi com essa situação infinitas vezes durante a minha carreira. Agora, eu acho que eu fui uma desbravadora também do setor financeiro, né? Quem acompanha a minha trajetória sabe que foi uma carreira feita com base em conhecimento, com base na ética sempre, nunca abri mão disso. E por isso eu sou reconhecida, felizmente, né, por muita gente, muita instituição. E onde você buscou inspiração para trilhar essa carreira executiva? Eu vi uma entrevista com você comentando que se fosse pelo seu pai, você teria sido aeromoça. Onde você buscou a inspiração? Quando eu tinha 14 anos de idade, né, eu sou uma pessoa bem alta, né, grande, e o meu pai olhava para mim e dizia, puxa, você tem que ser aeromoça, né, você tem que trabalhar na Varig, na VASP, que eram as empresas interessantes, né, prospectivas daquela época. E aos 14 anos de idade ele pagou para que eu estudasse inglês, né, apesar da gente ter uma vida bem difícil naquela época, era muito caro estudar inglês, e isso foi me diferenciando das pessoas da minha geração. Aos 14 anos comecei a estudar inglês, aos 17, por iniciativa própria, comecei a estudar alemão, e isso me trouxe um interesse muito forte em crescer e conhecer outras culturas e me desenvolver. E aos 17 anos eu ingressei também na Universidade de Matemática, né? Então ali eu já decidi que queria trabalhar com finanças, né? E a entrada na BASF foi nesse sentido. Saí do banco do Bradesco como subgerente de mercado de capitais e ingressei na BASF como analista júnior. Aí comecei uma trajetória de 25 anos, foi o tempo que eu permaneci lá na BASF. E muitos se perguntam como conciliar a carreira com a maternidade. Você tem 2 filhos e você conta que nas 2 promoções da sua vida aconteceram pós licença maternidade. Como que você conseguiu isso? Curiosamente, né? Eu consegui isso, Paula, sinceramente, com trabalho, né? Eu acho que ao longo do tempo eu fui procurando fazer a diferença na minha carreira. Eu sempre falo isso para os meus colegas, para os meus colaboradores, que se você entregar exatamente aquilo que esperam de você, você vai receber o seu salário no fim do mês. Se você entregar mais, sabe? Entregar mais é no sentido de, sabe, mostrar o brilho nos olhos, mostrar a paixão que você tem por aquilo que você faz, você se torna um profissional diferenciado. Você é visto pela organização como alguém muito importante. E a minha carreira foi isso, né?
A primeira promoção, né, quando eu voltei da licença maternidade da minha filha, me esperaram para fazer uma reestruturação na área. Olha que interessante. E a segunda promoção, 3 anos depois, né, quando eu assumi uma gerência um pouco mais parruda, uma gerência de departamento, que seria quase uma diretoria, o meu chefe foi expatriado para a Alemanha e ele me esperou, né, esperou que eu voltasse. Ele já tinha me comunicado sobre isso antes de eu sair de licença maternidade, e eu fiquei 4 meses em casa. Ele me aguardou e só depois que eu voltei, ele me promoveu para a posição dele e ele foi para a Alemanha. E você falou no início sobre conciliar, né, a carreira e a maternidade. Sinceramente, eu tenho defendido muito isso nas palestras que eu tenho feito, porque é perfeitamente possível. Eu não criei 2 filhos só, criei 2 joias, né, preciosas, até me emociono quando falo dos meus filhos. Eu tenho uma engenheira, né, de 24 anos e um futuro médico de 21. E mais importante do que essa carreira que eles escolheram, assim, nunca me deram nenhum trabalho na escola, meus filhos nunca me deram nenhum tipo de trabalho, mas foi o quão boas pessoas eles se transformaram. Então, você não pode dizer que por uma mãe ser executiva e toda a infância deles, eu fui responsável por áreas internacionais. Eu era responsável por finanças da América do Sul na base. Então imagina, eu tinha que viajar o tempo inteiro, né? Uma hora estou no Chile, outra hora estou na Colômbia. Passei aquela época que a gente teve uma crise de violência muito forte no Brasil. Eu estava lá, me ligavam, enfim, foi complicado nesse sentido, mas eles perceberam o valor do trabalho honesto. Então hoje eu sou uma pessoa super realizada porque os meus filhos têm o maior orgulho de mim e eu deles. Olha que coisa bacana, né? E nesse contexto meu marido também. Estou casada há 25 anos com o meu primeiro chefe da BASF, né? A gente acabou se encontrando na BASF, como é muito comum isso nas organizações. E quando ele saiu, a gente se casou e estamos numa jornada aí bem feliz de vida. E saber administrar o tempo nesse caminho deve ter sido essencial para conseguir conciliar isso. Você precisa de apoio, né? Sem dúvida, né? Eu tive apoio, gente morando comigo, tive que abrir mão de algumas coisas. E acho que fazer a administração da qualidade de amor, da qualidade de respeito, da qualidade de limite que eu dei para os meus filhos foi essencial para ter uma carreira de sucesso na família, né? E sem deixar de lado o trabalho. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência a nosso favor nesse sentido. Como é que eu faço melhor cada papel que eu tenho que desempenhar na minha vida? E é assim em tudo que a gente faz, né? Ao longo da vida a gente vai desempenhando diferentes papéis e em cada um deles você tem que ser o melhor, fazer o seu melhor, doar-se por inteiro. Foi isso que eu fiz. Não foi difícil, não. E agora, há cerca de 2 anos, você assumiu a diretoria de 4 áreas da CSN: risco, compliance, recursos humanos e auditoria interna. Você veio de uma longa estrada na área executiva. Como que foi assumir esses postos? Bom, eu costumo dizer que cada vez que te dão um limão, você tem que fazer uma limonada da mais saborosa possível. No começo, claro, gera um pouco de medo, de insegurança, porque eram quase 30 anos de experiência em finanças, né? Eu sou uma pessoa de finanças, fiz toda a minha carreira desenvolvendo operações, contato com bancos e gosto de finanças, gosto muito de finanças. Mas ter a oportunidade de conhecer outras áreas interessantíssimas, e poder fazer mudanças nessas áreas, implementar projetos novos e principalmente aprender, está sendo espetacular. Acho que hoje, 2 anos depois, sou uma pessoa muito mais completa, com uma bagagem muito maior. E também, quando você é muito especialista numa determinada área, você tem que utilizar esse conhecimento nas outras. Então, hoje, em RH, o fato de eu conhecer muito finanças me ajuda muito, me ajuda fartamente, porque muita coisa você precisa ter o conceito de finanças nas tomadas de decisão, né? A área de compliance também é uma área super interessante. Foi implementada no Brasil uma lei anticorrupção, então as empresas precisam ter um programa de compliance eficiente,
né, para que elas até se protejam de um eventual colaborador que saia da linha aí, né? Eu acho que eu e minha equipe, nós fizemos isso de uma forma muito legal. Nosso programa de compliance foi reconhecido, a gente ganhou o selo do Proética. Então, assim, são coisas muito interessantes que eu estou aprendendo, né? Eu não diria que eu já sou especialista nessas áreas, mas ao longo desses 2 anos eu aprendi demais. Então, eu vejo com muito bons olhos essa troca. Até uma questão que eu queria te perguntar, você assumiu essas áreas, principalmente quando a gente fala de compliance, auditoria interna, em uma época que a sociedade brasileira vive um choque de ética, a gente viu vários casos de corrupção. Como que foi assumir essa área agora que esse assunto começa a ser mais levantado assim, pela sociedade? E também a gente fala em um momento que a Bolsa ela repensa as regras para o novo mercado, novas regras que vão entrar até agora em janeiro de 2018. Como que está sendo essa mudança lá na CSN? Olha, primeiro, o momento que a gente está vivendo no Brasil, eu acho ele fantástico. Vou depois até fazer um paralelo com outro momento que a gente viveu na nossa história recente. Criar um programa de compliance na CSN, eu diria para você que não foi tão difícil, porque a CSN é uma empresa ética, né? Até porque as pessoas que conduzem a CSN e os diretores e os funcionários, nós somos éticos. Então, foi organizar uma área, organizar o programa, organizar treinamentos. E acho que a gente tem a oportunidade nas nossas mãos agora de transformar o Brasil nesse quesito. E o paralelo que eu queria fazer é o seguinte, na década de 80, as pessoas, eu estou pegando isso até de um colega meu, um diretor, que falou isso no nosso treinamento de compliance, e isso me marcou fortemente, que é o seguinte, na década de 80 as pessoas fumavam em qualquer ambiente. Então, por exemplo, nesse estúdio fechado, provavelmente teria alguém fumando ali e a gente nem ia perceber, né? Fumava-se no cinema, no restaurante, no avião, em todos os lugares. Hoje isso é absolutamente inaceitável, não é? Eu acho que com a corrupção vai acontecer um movimento semelhante. A geração mais jovem não vai mais aceitar. Não vai mais aceitar e não vai ser tão resiliente como a gente foi em aceitar. Nós sabíamos que existia corrupção por parte dos governantes, por parte da sociedade, e a gente fazia de conta que nada estava acontecendo, né? Não vai mais acontecer isso no Brasil. Então, ter feito uma implementação de um programa estruturado, bonitinho, que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, para mim foi super gratificante. E hoje eu sinto o maior orgulho de falar sobre isso, de fazer palestras sobre isso. Está sendo bem interessante esse processo. Então, você vê, eu peguei todas as coisas que me vieram, né, vieram para a minha mão e estou tentando fazer disso uma oportunidade de aprendizado para mim e para muitas outras pessoas. Está sendo bem bacana. E bom, a gente comentou, você tem agora nas mãos 4 áreas, né? Uhum. Novamente tendo que lidar com uma equipe muito grande. Como que você procura formar seus times? Bom, tem algumas coisas que são... Primeiro, a questão ética não se discute, né? Tem que ter ética acima de tudo. Eu procuro formar os meus times sempre... Quando eu contrato alguém, eu procuro ver se é uma boa pessoa, tá? O lado técnico, para mim, sempre vem num segundo momento, porque a técnica você treina, o comportamento muito difícil, né? O comportamento, as questões mais de pessoa, do ser humano, se você não treina. Então, essa é a primeira característica. Eu sempre defendi equipes diversas, porque a diversidade, ela traz uma riqueza de opinião, de discussões, e a diversidade é algo absolutamente incrível. Quando eu trabalhei na regionalização da tesouraria da BASF, eu procurei montar times com pessoas de diversas regiões. Homens, mulheres, mais jovens, não tão jovens. Por quê? Porque cada um tem uma experiência, tem uma vivência e pode agregar. Você imagina um jovem recém-formado, né, com tudo fresquinho na cabeça dele, juntar com um profissional super experiente que já viveu várias situações. Se eles se aceitarem muito bem, a soma disso, esse 1 mais 1 dá 3, né?
porque o jovem vai atualizar esse mais experiente e o experiente vai ensinar o jovem. Então, olha que rico que é isso. E para mim é isso, você tem que ter, além da diversidade de opiniões, de gênero, de idade, até de formação, se possível de nacionalidade. Como é bom quando você traz um expatriado, você traz alguém de fora do Brasil que tem uma mentalidade diferente, que foi criado numa cultura diferente e você pode aprender com essa pessoa. É maravilhoso. Então, diversidade para mim é isso, é juntos diferentes para que cada um, eu falo que é assim, né? Para que cada um complete o gap do outro, né? Então, é assim que eu tento fazer quando é possível. Bom, e além desse cargo, você também participa do Conselho de Administração de 5 empresas. É isso. Por que é importante aumentar a participação feminina em conselho? Exatamente por esse conceito da diversidade, né? As mulheres, elas trazem para o conselho uma reflexão, uma intuição. As mulheres e homens são diferentes, né? Eu comentava agora há pouco que a mulher ela é capaz de resolver 5 coisas, 10 coisas ao mesmo tempo, né? O homem, ele é muito bom, ele vai resolvendo as coisas pontualmente, mas talvez com mais profundidade. Então, se você juntar essa visão mais global da mulher, mais de perímetro maior, com essa profundidade do homem, é muito mais rico, né? Fora isso, a mulher tem o instinto diferente entre homens e mulheres. E o que acontece hoje na maioria dos conselhos é que os conselheiros são indicados, normalmente indicados pelos que já estão no conselho. Então isso é muito dos iguais, né? Os iguais se indicam, os iguais formam os conselhos e aí não existe a possibilidade de ter mulheres de uma forma mais ampla e deixar o conselho mais inteligente. Eu acho que quando você tem diversidade, fica mais inteligente. E quando eu falo de diversidade nos conselhos, eu não estou falando só de gênero, né? Então, por exemplo, um bom conselho de administração, isso eu tenho vivido na prática, é quando você tem gente que conhece a operação, você tem gente que conhece finanças, você conhece de RH. Hoje é muito importante risco e compliance, ter alguém com esse conhecimento mais profundo nos conselhos de administração, porque são matérias extremamente importantes. O que um conselheiro tem que fazer ao longo do seu mandato? Ele tem que fazer gerenciamento de risco o tempo inteiro, né? E se ele não tem nenhuma bagagem, não tem ninguém ali no colegiado com ele com um pouquinho mais de profundidade de conhecimento, ele pessoalmente está correndo risco, né? Nos conselhos nós somos CPF, nós não somos CNPJ, é a pessoa física que está representando. Então eu acho que quando tem um espectro maior de conhecimento para a tomada de decisão, todo mundo ganha. Agora, a gente iniciou a entrevista, você contando um pouco da sua trajetória, e ali no começo eu até falei, a gente muito já andou no sentido da maior participação de mulher, e agora a gente também volta no tema de diversidade, esse assunto sendo muito abordado. Mas se você pegar em conselho de administração, a participação de mulher ainda é muito baixa quando você tira o número de herdeira, cerca de 4% de participação de mulher. E eu também tive num evento recente na Bloomberg, e eles comentaram que o número de CFO no Ibovespa, CFO mulher no Ibovespa, chega a 1,7%. Esse número, não sei se de exatamente quando que é a data, não sei se você estava fazendo parte desse 1,7% na época que eles comentaram, mas a gente pega lá de 56 empresas que tem hoje no índice, não chega a uma mulher. Acredito que talvez eles contem, talvez diretor de relações com investidores também nesse dado. Bom, a questão eu queria que você, para a gente finalizar, trouxesse uma visão do que a mulher hoje ela tem de desafio. Qual que você acha que é o principal desafio da mulher hoje no mercado de trabalho? Acho que o maior desafio é acreditar que é possível. Por isso que eu tenho falado tanto aos 4 ventos que é possível. Se eu conseguir fazer uma carreira, tendo uma família, tendo filhos, é possível. Segundo ponto, que é absolutamente essencial, que é a educação continuada, né? As mulheres, elas são muito bem informadas
e informadas, né? Hoje, qualquer universidade, qualquer sala de aula que você entra, na maioria delas, você tem mais mulheres do que homens nas cadeiras. Então, elas estão se preocupando fortemente com isso. Mas precisa acreditar que é possível, né? Muitas, elas acabam ficando no meio do caminho por conta de não acreditar que é possível ou que tenha que fazer uma decisão entre família e carreira. E eu defendo que não, que dá para fazer as duas coisas, desde que você se organize, desde que você tenha amor pelas duas coisas na sua vida, que são igualmente importantes. Você sempre acreditou que era possível? Sempre acreditei, sempre quis, sempre lutei por isso. Eu não digo para você que não tenha sido difícil, alguns momentos foram bastante difíceis, muitos. Por exemplo, qual é a mãe que gosta de viajar e deixar o filho com febre, né? Para isso você tem que ter uma infraestrutura de apoio, um médico que você confia demais, enfim, você se organiza para fazer acontecer, né? E deu certo no meu caso. Então eu tenho defendido isso muito para as mulheres. Não precisa abandonar a carreira, a gente precisa das mulheres chegando no topo. Por conta disso, a gente se prepara, mas muitas vezes acaba não acreditando ou até não desejando. Acho que tem que desejar, tem que acreditar, tem que lutar por, né? É isso que eu tenho defendido, vou continuar defendendo, porque é o que eu de fato acredito. Eu sou uma das maiores incentivadoras da carreira da minha filha. Minha filha tem 24 anos, ela já é uma engenheira responsável por 2 torres, né? O nomezinho dela que aparece na placa de engenheira responsável, aos 24 anos. Então ela está trilhando uma carreira brilhante também e ela tem meu total apoio, sabe? Minhas sobrinhas e assim por diante. Eu tenho procurado fazer dar esse coach para as meninas mais jovens, porque a gente precisa que elas venham, né? Não sei se eu respondi. Claro. Rosana, queria agradecer a sua participação, obrigada. Imagina, eu que agradeço essa super oportunidade. Ficamos por aqui com mais uma entrevista do LSA.